Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Todas as EQMs são únicas, mas nessa a gente não quer dar nenhum spoiler, a gente quer que vocês assistam. Estamos falando da história de Gilson Mesquita, que apresentamos aqui nessa deliciosa entrevista dividida em 4 partes. A primeira e a segunda parte vocês poderão assistir hoje, a terceira e a quarta na semana que vem. O Gilson tem uma doença rara e o que ele tem a nos contar é também de rara importância. O som não é perfeito, em parte por conta da internet e em parte por conta da condição física do Gilson, que afeta a própria voz. Então vamos ser compreensivos e nos esforçar para escutar tudo, compreender tudo, porque vale muito a pena. Obrigada, Gilson. Mas antes de irmos para a entrevista, temos um convite a fazer para vocês. Gostaríamos que vocês perguntassem para amigos, conhecidos, desconhecidos, familiares, se alguém já passou por uma EQM. Ou se conhece alguém que passou por uma EQM. E por que estamos fazendo isso? Porque queremos que todos percebam que isso é muito mais comum do que se imagina. E por que as pessoas que passam por uma EQM não comentam sobre a sua experiência? Muitas vezes porque quando voltaram da sua EQM e comentaram com seus parentes, não foram levadas a sério. E daí, se aquietaram. Achamos que está na hora de mudar isso, está na hora de normalizar essa situação. Vocês vão se surpreender ao perceber essa verdade acontecendo perto de vocês. Vamos agora conhecer a história do Gilson? Gilson, bom dia. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco a sua experiência de quase morte e os seus aprendizados que são magníficos. Eu gostaria, por favor, que você se apresentasse, falasse, nos contasse de onde você está falando e nos desse todos os detalhes da sua história. A palavra está com você. Muito obrigado, desde já. Bom dia, Carlos. Para mim é uma honra estar aqui com você. Demorou, né? Demorou para mim passar esse e-mail. Na realidade, eu pensei, poxa, eu vou passar o e-mail para o Carlos. E depois de tanto vir na minha mente, passo e-mail. E eu resolvi passar naquele dia de manhã e não esperava, achei até... Vou passar só para o Carlos ter uma estatística, ter mais alguma informação, o estudo dele. Não esperava estar aqui agora, mas é um prazer, eu espero que sirva, ajude pessoas. Isso para mim é mais importante. Então eu estou me virando aqui espero que ajude pessoas. Meu nome é Gilson, como você falou, tenho 63 anos, 3 filhas, um neto, e estou seguindo aí firme. Eu diria assim, para poder passar assim a minha experiência, eu diria que eu vinha há uns 6 anos atrás, tentando descobrir que tipo de doença eu tinha. A princípio, estava dando assim, de ano em ano, algumas crises, algumas coisas. E eu ia para um médico, ia para o outro, uma hora era fibromialgia, outra hora podia ser esclerose múltipla, e fazendo exames, e isso foi uma luta de bom tempo, até eu ter uma crise muito forte do coração. Eu tive uma crise do coração e eram várias noites passando muito mal. E aí meu coração ele teve várias mudanças, fui ao médico, o médico fez vários exames, detectou várias artérias com entupimento, detectou pontos no pulmão, como os nódulozinhos, mas era benigno. Poderia ser uma outra doença, mas não, é benigno, não sei o que, está tudo tranquilo. E eu tinha vários pontos de calcificação. Continuei meu percurso, não vinha melhorando, vinha piorando. Eu ia no meu médico tanto tempo e a gente ia avaliando. Até o momento que ele disse, eu quero que você vá para o neurologista, está me parecendo algo
muito esquisito, alguma doença diferenciada, vamos tentar. Eu fui ao neurologista 1, 2 vezes. Ele começou, na verdade, uma vez. Ele começou um processo de avaliação. E eu, do mesmo jeito que eu tive a crise do coração, eu tive uma crise do meu sistema nervoso central. O que seria uma crise do sistema nervoso central? Daqui para baixo, as informações do cérebro não chegavam. É tipo um curto-circuito, que os médicos dizem assim, é como se fosse um curto-circuito no meu corpo. E aí essa crise, eu não tinha um controle do meu corpo perfeitamente. O meu corpo eu não conseguia, eu andava mal, eu movimentava mal, eu tinha espasmos, né? Os músculos davam espasmos no corpo todo. E aí eu ia para o médico, e o médico tentando descobrir o que estava acontecendo na realidade. E aquela luta, e aí fazendo chamada com o chefe da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que era responsável por movimentos no corpo, né? Aquela coisa toda, eles querendo entender o que estava acontecendo. E já nesse momento, Carlos, o que acontecia? Eu, às vezes, falava com muita dificuldade, afetou a fala, afetou a perna, afetou o braço, afetou tudo. E muitas vezes eu me olhava como se tivesse, não fora do corpo, mas me olhava assim, caramba, o que está acontecendo? Eu achava tudo muito, assim, olhava e dizia, está tudo muito doido, porque eu não estou, é como se eu não tivesse controle, estava olhando aquilo, às vezes até minha visão, ela ficava de um ângulo diferenciado, e aquilo só piorando. E às vezes eu conseguia, em alguns momentos, conversar com a minha filha e com a minha esposa. Porque a minha fala era enrolada. Mas, em alguns momentos eu conseguia falar, que eu achava, sei lá, momentos ótimos. No geral, não, estava muito difícil as coisas. Nessa escada de cair, piorar, a minha filha, um dia de manhã, falou com o médico, vou te levar para o pronto-socorro. Ele está preocupado. Eles achavam que podia ser uma síndrome parkinsoniana, devido a alguns movimentos que meus músculos faziam. Se assemelhar totalmente, era tipo fosse. E aí ele disse, leva para o pronto-socorro e vamos ver. E assim eu fui para o pronto-socorro. Dei a entrada, fui direto lá para a emergência, já me botaram lá, botaram soro, começaram a fazer muitos exames, tomografia disso, não sei o que, começaram a fazer vários exames e eu estou lá no soro, minha filha comigo, tudo bem. Quando deu, tipo 6 horas da noite, eles disseram, você está indo para o CTI. Aquela confusão, vai para o CTI, minha filha, eu quero ficar, eu não posso ficar, aquela coisa toda. Levaram para o CTI, né, e acabou. Tá bom. Eu fui para o CTI, no soro, dieta zero, e eles tinham exames até marcados, né? Alguns eu soube até depois, porque eu ia fazer à meia-noite um exame anestesiado, e devido aos espasmos, então eu ia fazer esse exame anestesiado, e era um exame até que eu já tinha feito há 15 dias atrás, não tinha nem acusado nada. E eu não estava sabendo disso, mas esse exame, por algum motivo, não aconteceu. O anestesista teve um problema, teve que sair. 00:30, mais ou menos, veio à clínica para fazer a coleta do líquido da minha medula, porque os médicos estavam com medo que eu tivesse com uma infecção do líquido da medula. Depois
desse momento, acabou e tudo, você é obrigado a ficar numa posição única, né, porque você não pode se mexer quando tira o líquido da medula para não dar problema. Depois disso, eu não me lembro de mais nada. A não ser as 4 quer dizer, não me lembro mais nada. Não, para mim, é quando começou, entre aspas, teria começado a EQM, né, que eu não sabia que era uma EQM, né, e só me dei por mim, de novo, em corpo, 4h30 da manhã. Eu só me lembro bem vivo, eu estava na cama e fui puxado, né, me senti puxado e fiquei frente a um, não sei se é tela, eu não posso dizer qual é a tecnologia, o que não é, e momentos da minha vida foram sendo passados. O interessante nessa hora, eu sempre fui uma pessoa muito questionadora, sabe, Carlos? Tudo para mim, eu sempre questionei várias coisas. E estava passando esse filme, mas estava tudo muito bem, tudo muito tranquilo. E como a minha formação é católica, é claro que eu acho, depois conversando com quem estava lá, eu comecei a me culpar e questionar. Porque tinha uma pessoa que falava comigo. Eu não via, mas tinha. E eu falava, mas espera aí, eu fumo. E está tudo bem. E a pessoa explicava, não tem problema que você fumava por um problema que você passou tal, na infância, e quando você começou a fumar, justamente o cigarro foi para te segurar, e ele, de uma certa forma ou não, sendo bom ou não, ele te segurou, e isso não está te causando nenhum impacto, e eu questionava uma outra coisa, mas estava tudo bem, tá legal. E aí, nesse momento, o que eu sinto foi a explicação que eles me deram, que a religião, cada uma no nível de desenvolvimento de cada um, ela é feita para ajudar. Então, mas o conhecimento de todo o funcionamento não existe. Ela tem, dentro de um certo nível, ela vai te dando algum apoio. Tá bom. Aceitei isso, concordei até. Era uma coisa sempre que eu questionava, né? Porque a gente, desde pequena, a gente discute, na nossa época, principalmente, eu tenho 63, Deus castiga, hein? Não faz isso não, Deus castiga. E aquilo eu acho que fica, né, no nosso subconsciente, de uma certa forma. Fumar é um erro, é um pecado, não sei o quê. Então, tudo fica muito arraigado, sabe? Por isso que eu sempre digo, a gente tem que olhar, assim, Deus como uma coisa muito maior do que tudo isso. Mas, enfim, tudo bem. Cheguei lá, já estava lá, eu senti que tinha uma pessoa à minha frente. Eu fiquei numa posição com as pernas cruzadas, tipo, você cruza as pernas, sei lá, para meditar, qualquer coisa assim. Tinha uma pessoa à minha frente que eu não sei visualizar. A única coisa que eu sinto ela tinha uma certa posição, ela poderia decidir, até pelo falar, sabe, Carlos? Aquele falar tranquilo, embora, digamos assim, muito acolhedor, muito coisa, mas muito certeiro. E eu sentia, Carlos, uma mão no meu lado direito, uma pessoa segurando a minha mão. A impressão que eu tive naqueles momentos, porque eu via tudo, eu não sei a que altura que eu estaria, eu via o meu corpo na cama, eu sentia aquela pessoa segurando, e a impressão que foi assim, que foi sendo, sei lá, sentida, não sei explicar, era, e pelo tipo de mão, meu sogro tinha uma mão atípica, ele era magro, mas tinha uma mão gordinha, e eu sentia aquela mão gordinha, e o que eu sentia era assim, que fosse o meu sogro, né? Porque no final, inclusive, eu tive muito com ele, e ele que era muito seco, mas naquele final ele segurava muito a minha mão.
Isso depois me recordei desse fato. Ele segurava muito a mão. E a sensação que eu tinha era essa mão gordinha. Se é ele, eu não sei. Eu acho que é. E a pessoa falou, olha, missão está cumprida, está tudo ok. Eu compreendia perfeitamente. Carlos, naquela hora, você não tem dor, você não está se sentindo mal, e é uma paz muito grande. Se você perguntar, Gil, se você lembrou de esposa, de neto, de qualquer coisa, não. Eu não me lembrei de nada. Eles disseram, assim, tentando te explicar uma coisa muito como natural, como um todo. Ao mesmo tempo, eu vi o meu corpo lá, ao mesmo tempo era como se tudo fosse uma coisa só. Eu sabia que não estava lá, mas também não estava me preocupando, estava tudo assim. Eu sentia assim, uma naturalidade. Eu via, claro, estava lá embaixo, o quadrado, né, o CTI, são os quadrados, via que vinha uma luz nesse quadrado, e eu estava lá e, para mim, estava tudo uma coisa só. Está completo, tudo bem, ok, eu não vi nada, assim, não me mostraram nada, tudo tranquilo. Eu disse, tudo bem. Tudo bem faz parte agora eu dizer, né? Eu devo ter dito tudo bem. E aí essa pessoa que estava à minha frente, ela falou assim, agora, se você quiser, eu vou te mostrar, você pode retornar por um tempo, para que a aceitação da sua esposa e da sua filha sejam mais naturais e para que não haja problema. O que eu entendi que haveria problema, né? Principalmente minha filha, eu sei que ela tem problemas hormonais, uma TPM violenta, e ela entra às vezes em depressão e tal. Foi isso que eles me passaram. Aí começaram a me mostrar a minha saída da minha casa, você vê. E eu via a minha esposa segurando na porta e descendo, assim, com a mão na parede, indo para o chão e ficando ali, chorando muito, e como ela passou o dia inteiro ali. Eu via minha filha jogada no chão, assim para cima da cama, chorando muito e muito nervosa, aquela coisa toda, aquela confusão. Aí eles me mostraram várias pessoas orando por mim. E eles falaram, você pode por um tempo voltar e fazer isso mais ameno. A escolha é sua. Né? Daí hoje, assim, o livre-arbítrio para mim é uma coisa que eu olho assim com respeito maravilhoso. Né? Eu fico assim impressionado. Né? Até depois tem mais uns fatos de livre-arbítrio que vêm a mim. E eu disse, eu acho que naquele momento em que ele falou, você pode voltar por mais um tempo e tudo vai ser mais tranquilo, vai ter um período para aceitação do que está acontecendo. Eu acho que eu não disse sim, Carlos. Eu acho que, na realidade, eu acho que o nosso sentimento, o nosso pensar já diz tudo. Eu me senti, foi a hora que eu me senti puxado para o corpo e acordei na cama. Era umas 4:30 da manhã. Isso eu me lembro porque eu olhei no relógio. Não, desculpa, vou voltar um pouquinho. Aí eu esqueci um detalhe importante. Ok, você pode voltar por um tempo, mas não pode continuar aqui no CTI. E aí eles começaram a me mostrar o CTI enorme daquele hospital. E havia muitos pontos negros, eles me mostravam, pessoas que ficavam agarradas ali. Não pessoas, né? Como a gente acaba vendo, né? E mostraram que não era um ambiente tão legal e que os médicos iriam começar exames sem parar. E se a missão seria voltar e fazer a coisa acontecer de uma maneira mais natural, isso não iria acontecer porque eu ia ficar preso no CTI por muito tempo. E que eu teria que sair de lá. Eles deram como meta, você tem que sair daqui. Bom, tá bom, é engraçado, né? Falar eu tenho que sair daqui, não.
tá bom. E eu acho que nesse momento é aquilo que eu te falei, não dei um sim, até brinco às vezes, eu não falei sim, senhor, olha lá, eu não sinto, você não sente dizendo sim, mas claro que tudo que foi mostrado, eu acho que assim, é aquilo que te puxa de uma vez, eu voltei. Eu aceitei, e não me arrependo, mas aceitei. E aí, Carlos, como eu te disse, eu acordei na cama, eu não entendo isso, mas eu quero entender ainda, um dia talvez eu entenda, porque passava, às vezes, era madrugada, passava uma enfermeira e eu chamava, era como se elas, na realidade, a princípio eu disse que elas não estavam nem aí, qualquer coisa foi a minha primeira impressão, né? Mas eu acho que elas não estavam ainda me escutando, ou eu ainda não estava, sei lá. E passou uma, passou duas, e eu chamei nada. Eu estava lá pensando, e com muita vontade de sair de lá, incrível. Eu acordei com uma vontade de sair, eu tenho que sair daqui. E é tudo muito rápido, você ainda não caiu tua ficha, né? Parece rápido, né? Se é, ou se foi ou não foi, eu não sei. Mas aí eu peguei, comecei a arrancar tudo. Eu estava totalmente monitorizado, só não tirei o soro, arranquei tudo. Tinha assim, era a cama, os equipamentos todos, tinha um sofá feito uma cadeira de papai, uma coisa assim. Eu levantei direitinho lá, para não sair o soro, porque aí eu podia fazer uma droga muito grande. Sentei nessa cadeira, estiquei minhas pernas para cima da cama e fiquei. Aí veio uma enfermeira, aí ela me viu, essa me viu, claro, entrou no quarto, começou a falar pra caramba, não sei o quê, eu perguntei, eu não podia fazer isso, que maluquice, não sei o quê, eu disse, você vai me bater? Eu me lembro até assim, vai me bater? Aí ela, olhando, aí eu virei para ela e falei assim, eu quero falar com o médico geral do CT. São coisas assim que a gente não explica. Eu quero falar com o médico. Eu fiquei ali, cara. E continuei ali numa boa, ela ficou enfesada. Cara. Passado, sei lá, meia hora, 40 minutos, veio o médico. Olha, Carlos, algumas coisas assim a gente diz, a gente é impressionante, mas eu estava conseguindo falar bem, não estava com os espasmos, estava equilibrado, sereno. E eu falei com ele, expliquei a situação toda e tal. Aí ele falou, não, mas é porque a gente teria que fazer exames e coisa e tal. E eu falei para ele, olha, fazendo exame ou não, eu estou em 2 médicos. E eu prefiro estar, nesse momento, com a minha família. Ele falou, olha, eu não sou o chefe da CTI, do CTI que eu estava, que eu acho que era o neurológico. Eu sou de outro, eu vou conversar com o chefe geral que vai chegar daqui de manhã, né? E aí ele vai vir falar com você. Tudo bem. Aí veio, aí foi aquele normal, para mudar as coisas, não sei o quê. E trocar fralda, aquelas coisas normais de CTI. Estou tranquilo. Mudou o turno das enfermeiras, estavam meio bravas comigo, porque eu falei, inclusive, alguns detalhes que fizeram que não era legal, porque, tipo assim, que eu estava ali, estava tranquilo, estava vendo tudo, estava fazendo, mas não podia nem falar nada, a gente está sozinho, né? E aí ela explicando para a outra, não, bota 3 fraldas, porque aí você não vai precisar vir à noite aqui para trocar fralda. Botaram 3 fraldas. Eu fiquei assim, olhando. Claro, eu falei, porque chateou, né? Mas tudo bem. Aí, e trocava uma fralda assim, interessante, porque você está sozinho, não tem nenhum acompanhamento aí, elas não te limpam, elas pode tirar a fralda e botar outra, acabou, tá, beleza. Só que a gente tem um nível de limpeza, assim, que aquilo incomoda, né? Isso tudo eu conversei com o médico numa boa e tal, não criticando, mas elas ficaram invocadas. E aí começou a minha sanha, porque aí veio o médico geral, ele conversou muito comigo. Aí ele falou, Gilson,
o neurologista responsável pelo hospital está vindo, e está vindo um neurologista muito conhecido, que já vai vir com ele. Nós vamos examinar e vamos fazer alguns exames. Olha, Carlos, eu vi ali a realidade dos exames. Primeiro eu reclamei porque eu estava 36 horas sem beber água, sem comer, sem nada. E ele disse, não, você está assim porque você ia fazer o exame. Aí eu soube do exame à noite, meia-noite, com anestesia e outros exames e tal, não podia. Mas vou te liberar. A alimentação liberou água e depois 11 horas chegou o café da manhã, 11 horas da manhã, meio-dia chegou o almoço. Eu comi tudo dos dois, claro. E vieram os neurologistas. Antes disso, aí começaram a fazer exames atratizados. Exame de sangue, exame de urina, eletroencefalograma, não sei o que, mas começaram a fazer vários exames. Uma coisa de maluco, você não toda hora entrava alguém. Aí vieram os 2 médicos, aí me examinaram todo, constataram várias coisas que eu já tinha, ataxia, não sei o quê, coisas normais dos meus movimentos, das pernas. Conversaram muito comigo, e eu expliquei tudo, expliquei o que os médicos estavam andando, conversando e tal, como estava a situação, e não, eles estão tudo bem, vai ter que ser analisado, vai ter que ser realmente pesquisado, e eu, ao mesmo tempo, tudo bem, eu vou continuar indo aos médicos, eu vou continuar minha pesquisa, e fazendo os exames, mas eu vou fazer isso em casa, com a minha família. Se vocês dizem, é tão sério que eu tenho que ficar, eu não vou ficar, porque eu prefiro ficar com a minha família, se é tão sério. Tá bom. Aí fizeram mais 1 ou 2 exames, não me lembro. E aí voltou o médico de novo, o chefão. Aí ele conversou de novo muito comigo, eu conversei com ele. Aí começou o horário de visita, 4 horas. Acho que era isso. Não. Essa última conversa, antes um pouco do horário de visita, ele falou o exame que iria fazer de novo, aquela coisa toda. Eu falei, esse exame eu fiz há 15 dias atrás. Ele não acusa nada. É uma tomografia, aquela que senta na máquina, né? Tomografia. E ela é demorada e essa realmente gera muito barulho, porque eles examinam a cabeça inteira, examinam tudo. Eu tenho um nome muito complicado. Eu tenho 15 dias atrás, está tudo ótimo. Aí ele falou, então, vamos pedir para a sua esposa trazer. Eu digo, você liga para ela trazer, está lá. Eu estava sem celular. E aí ele saiu, porque entra começar a visita, meu irmão chegou, meu irmão mais velho. Ele falou, Gilson, mas você está bem? Poxa, eu tinha chegado no CTI com o meu cunhado, o marido da minha irmã, de manhã com a minha filha. E eles estavam muito preocupados. Ele olhou para mim assim, você está bem? Eu digo, estou bem. E era impressionante, eu estava conseguindo falar e tudo. Aí minha esposa voltou, deixou minha esposa lá e voltou para pegar os exames, e eu ainda disse para minha esposa, liga para ele e manda trazer a minha roupa, porque eu vou sair. Ela ligou, falou com ele, tudo bem. Aí o médico veio, pegou o exame, levou o exame, ligou. Eu estava, nesse momento, com 2 neurologistas. Eu estava com o meu e tinha de escutar uma segunda opinião de uma neurologista aí, né, bem conceituada também. Eu ouvi uma segunda opinião. E aí, Carlos, ele conversou com ela. Aí ele voltou e ele falou, olha, Gilson, ele tinha falado antes para mim, Carlos, às vezes a gente esquece esse detalhe. Eu não posso dar alta porque você tem que ir para um quarto. Não pode sair do CTI e ir embora. Você tem que ir para um quarto. E eu tinha a resposta para tudo. Aí eu virei para ele assim, olha, você diz que eu tenho que ir para um quarto. Você tem quarto? Não, os quartos estão tudo ocupados agora. Eu já chequei.
Eu digo, então a culpa é sua, mas eu tenho que eu vou sair. E aí o médico olhou para mim, e aí quando voltou ele falou assim, eu vou fazer o teu desejo. Eu vou te dar o cartão do chefão de neurologia aqui do hospital, e vou te liberar, e você continua o teu acompanhamento e tudo mais. Eram quase 7 da noite, Carlos. E aí eu peguei, Carlos, não podia tirar o soro, mas eu comecei a tirar a fralda, sequei com lençol. Estou te contando bem a realidade. Aí sequei tudo com lençol. Meu genro tinha trazido a roupa, eu botei minha roupa. Aí a enfermeira entrou assim, o que você está fazendo? Eu digo, nada, estou de alta. Impossível. Vai vendo, o médico já fez a alta. Se não chegou, você vai chegar. Ela disse, impossível. Foi embora, daqui a pouco aí ela voltou, aí tirou o soro, realmente. É interessante, por mais que você tenha discernimento e assim, eu posso fazer o que eu quiser. Poderia sair, pronto, eu vou sair, acabou, né? Não sei. Isso eu nunca fiz. Eles fizeram. E aí eu disse assim, será que eu vou conseguir sair andando aqui? A minha preocupação era estar fora do hospital, só essa. Aí ela chegou com a cadeira de roda, porque a gente esquece disso, né? No hospital eles só te levam até a porta de cadeira de roda, ela botou a cadeira de roda, que beleza. Mas nunca vi isso, a primeira pessoa que vai sair assim, que não sei o que, aquela... Aí as outras falam, aquele negócio tudo, eu vá quietinho. Cheguei na porta, ela chegou na porta do hospital, eu levantei da cadeira e saí. O hospital está aqui, ele tem uma parte grande na frente que os carros passam e tudo mais. E eu saí em direção ao portão. Eu só queria sair. Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista do Gilson. O link está aqui em cima. Clica lá, confere a segunda parte. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos. Toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo, saído do forno. E se você tem alguma dúvida, ou teve uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?